Nesta manhã nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo sobre os atributos de Deus. Eu tenho visto que tem sido muito edificante nós aprendermos cada vez mais sobre aquilo que engloba a Deus em vários ângulos, em várias maneiras. Então, mais um dia, nós vamos estar aqui para aprender a palavra de Deus. Eu creio que isso aqui é uma escola, nós vamos estar ouvindo muitos versículos, muita palavra. A escola é para a gente aprender, a escola é para a gente gravar coisas no nosso coração. Então, vamos ficar atentos aí e vamos estar participando também da aula, Hoje, sobre o tema sobre onisciência, onipresença e onipotência. Aqui na introdução, eu coloquei que a Bíblia mostra, através da sua palavra, as características de Deus, que é onipotente, onipresente e onisciente, E um texto de Apocalipse, que começa dizendo lá em Apocalipse 1:8, diz que eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós entendemos que tudo que começa com oni, vem de um radical, de uma palavra, omni, que significa tudo ou todo, tudo ou todo. Ou seja, quando ele começa onisciente, toda ciência, que fala ciente, toda ciência, ali toda a presença e também toda a potência, que é no caso ali, todo o poder estaria emanando de Deus. Eu acho interessante nós, quando a gente estuda, quando a gente faz a ligação e consegue fazer a ligação e entender Jesus Cristo também sendo a mesma pessoa, como Ele é Deus. A Bíblia também mostra algumas características dele como Deus. Aqui, quando começa o livro de Apocalipse, ali 1:8, é Deus dizendo, é o próprio Deus dizendo que eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor. Ou seja, aquele que é, aquele que era e aquele que há o quê? De vir. Ou seja, englobado todas as coisas, todas as épocas, todos os momentos estão englobados aqui nesse momento. E Jesus, ele, ao terminar o livro de Apocalipse, ele diz a mesma coisa, agora o próprio Jesus, dizendo que ele é o alfa, ele é o ômega, e ele é o princípio e o fim de todas as coisas. A gente vê essa interação, o próprio Jesus se falando e se mostrando também como o Deus que é onisciente, o Deus que é onipresente e o Deus que é o quê? Onipotente. Esses atributos que nós chamamos aqui, alguns deles são comunicáveis, outros não são comunicáveis. Por que o homem, a Bíblia diz que ele é criado à imagem e semelhança de Deus? Em que o homem é a imagem e semelhança de Deus? Em que o homem é a imagem? Será que o homem é o rosto de Deus? Será que o homem é o andar, o caminhar de Deus? Não é isso, A Bíblia diz que Deus é espírito. Então, ele não tem rosto assim, aparente. Ele se manifesta, se mostra nos momentos como ele deseja, como ele quer, da maneira como ele quer. Mas o que para nós entendermos e identificarmos um pouco, alguns desses atributos Deus os comunica a nós. Ou seja, Deus tem o atributo e esse atributo é passado para nós. Tipo a justiça de Deus, o amor de Deus, é passado isso para nós, cada um de nós. Qual que é a vontade, o maior desejo do diabo? Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus passou para nós características dele, como uma espécie de DNA espiritual dele. Qual é o maior desejo que o diabo tem? Exatamente acabar, ou terminar, ou manchar
a imagem de Deus na nossa vida. Como que Ele faz isso? Ele só consegue fazer isso quando nós damos liberdade, ou seja, quando nós pecamos. Para nós termos um exemplo maior, vamos imaginar a seguinte situação. O que está na mídia e hoje é o quê? Que a gente vê, ouve, escuta, dia e noite. Tudo que você liga a rádio, você liga a televisão, você liga em qualquer canal, hoje está passando o quê? Lázaro. Aí você pensa, aquele que saiu da tumba? Ainda não. Mas o que é isso? Vamos entender. Quando a gente imagina a situação no natural, a imagem e semelhança de Deus está sendo exatamente manchada na vida daquele rapaz. Mas aí eu te pergunto, naturalmente, eu não vou falar para você se manifestar, mas quantos de nós estão preocupados com a salvação de Lázaro? Quantos de nós estamos orando por Lázaro? Se você for como a grande maioria, como às vezes eu penso, o que nós queremos é exatamente o que? Se esse safado podia cair nas garras da polícia rapidinho, não é isso? E mais, se ele caísse nas garras da polícia, esse sujeito não tem recurso, não tem recuperação para ele. Os psicólogos, os psiquiatras já falaram que ele é um cara perigoso, um cara que não tem como retroceder, não volta atrás mais na mente do coração dele, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas. E nós vamos querer, e vamos pensando, e vamos até querer a morte dele, pela própria polícia. Matar o homem acabaria com um problema para a sociedade, um problema para as pessoas. Mas será que isso é vontade de Deus? Será que acabaria? Quantos de nós somos melhores do que Lázaro? Quantos de nós nos achamos que nós somos melhores? Nós somos melhores em quê? Às vezes nos falta a oportunidade de ser tão ruim ou tão pior do que Lázaro. E Deus ama a cada um. É um exemplo que eu estou colocando aqui, um exemplo banal assim, mas é uma coisa real. Se Deus ama a todos, será que Ele ama esse rapaz também? Sim ou não? Sim. É claro que sim. Será que Deus não quer a salvação desse rapaz? Ou quer que não, esse cara aqui foi predestinado ao inferno? Nada do que se faz na vida desse rapaz, ele vai para o céu, é para o inferno. O lugar dele nasceu, cresceu e está aqui contaminado pela família, pela criação, e o lugar dele é o inferno. Será que é isso que Deus pensa? Eu não acredito desta maneira. Eu acredito num Deus que Ele é bondoso, misericordioso, e um Deus que não é como nós, é um Deus que Ele não muda a sua opinião, Ele não muda a sua maneira de se conduzir. Eu coloquei aqui um dos atributos de Deus, e que esse não é comunicável. É um atributo incomunicável aqui, é a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Outra coisa que Deus não comunica a nós, a infalibilidade, ou seja, Deus não falha. Nós falhamos, nós mudamos conforme circunstâncias. Se alguém pegar um Lázaro, por exemplo, e não morrer, e for lá colocar ele numa cadeia, alguém pregar para ele, e o homem se converter, nós ainda não vamos acreditar às vezes que o sujeito converteu, porque o nosso coração ele muda conforme circunstâncias, situações. O nosso coração não é como o coração de Deus. Malaquias 3,6 está dizendo o seguinte, olha só: porque eu, o Senhor, não mudo,
Por isso vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Porque se Deus mudasse, nós também seríamos consumidos. Nós não somos Israel, mas nós somos o Israel de Deus. Se Deus mudasse conforme a maneira como nós, às vezes, vivemos com a vida cristã com Ele, talvez nós não existiríamos mais. Talvez nós estaríamos consumidos, como diz a palavra de Deus. Por que Deus não muda? Por que Deus não muda? Porque, preste atenção, toda mudança vai ter que ter uma mudança de posicionamento. Se o cara estava aqui num determinado lugar, para ter uma mudança, ele vai ter que mudar para cá, ou mudar para cá. Ele vai ter que sair do seu lugar comum, para existir uma mudança. Por que Deus não muda? Porque Deus não pode entrar em ser pior, e não pode entrar em ser melhor, porque Ele já é a totalidade, não tem como haver mudança em Deus. Ele já é a totalidade da bondade em si, então não tem como Ele mudar. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo que? Ontem, hoje e... Está dizendo que Jesus é o quê? É o mesmo. Pode esse verbo conjugado no presente, é o mesmo ontem. Como é que alguém pode ser o mesmo ontem? Para ser ontem era. Mas Jesus está dizendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, tudo está resumido num só tempo, e tudo isso está nas mãos de Deus. Diga amém. É impossível nós conhecermos a Deus na totalidade, mas nós podemos conhecer mais dele através daquilo que Ele nos revela. É impossível você conhecer a Deus, é impossível conhecer a Deus na totalidade. Sabe, se o Natan está olhando para cá, para esse púlpito, só para entender, o Natan está olhando para cá, para esse púlpito, ele está enxergando mais esta lateral aqui do púlpito. Se a minha amada esposa estiver olhando para cá, ela vai estar enxergando isto aqui, mais. Se o pastor Roberto estiver olhando para cá, ele não vai estar enxergando quase isso, não vai estar enxergando onde eu estou, não vai estar enxergando aqui, mas ele vai estar enxergando aqui. Ou seja, dependendo de como a nossa visão espiritual se encontra, da maneira como nós estamos com Deus, convivendo com Deus, em unidade com Deus, buscando a Deus, vai ser a nossa percepção de que nós temos dele. Muitas pessoas só vão enxergar Deus assim, outros só vão enxergar Deus assim, outros só vão enxergar Deus assim. Mas isso não é a realidade de Deus. Deus é completo, Deus é total, e quanto mais eu me aproximo dele, ou quanto mais eu tenho uma visão mais espacial, eu vou conhecer mais a Deus na sua totalidade. É verdade que eu nunca vou conseguir chegar a conhecê-lo total, mas eu vou buscar conhecer. E quanto mais eu busco, mais informação, mais coisas Deus vai colocando na minha vida, no meu interior, na minha alma, na nossa comunicação entre Ele. Então, como que Deus se comunica hoje, por exemplo? Ou no passado, Ele comunicou através da criação. Ninguém vai se esconder de Deus. Há sempre uma maneira de ser alguém ser julgado, vai ser julgado em todas as épocas. Terá um julgamento. De que maneira que Deus se mostra às pessoas, em detrimento de quaisquer que sejam as épocas? Primeiro pela sua criação,
ele se mostra. Depois, através da consciência da pessoa, ele fala através da consciência das pessoas. Terceiro, ele fala através da sua palavra. E em último lugar, que ele fala através do seu Filho Jesus. Ou seja, nenhuma pessoa tem capacidade de dizer: eu não tive oportunidade alguma de ser colocado diante de Deus para me fazer uma escolha. É mentira. Deus vai julgar todas as pessoas conforme aquilo que ela teve acesso. Para nós que conhecemos a palavra de Deus, Deus diz assim: é melhor que nunca tivesse conhecido. O que nós conhecemos? Conhecemos a palavra e conhecemos a Jesus. Ou seja, conhecemos a forma mais profunda de manifestação de Deus aqui nesta terra a falar conosco. Então ele diz: é melhor nunca terem conhecido do que ter conhecido e abandonado, deixado, largado. Eternidade. Eu pergunto para você: somos eternos? Sim ou não? O que é o conceito de eternidade? Aquilo não tem início, não tem meio e não tem fim. Nós tivemos um início? Sim ou não? Então nós não somos eternos. O único que é eterno é Deus. Nós fomos inseridos em uma eternidade. O homem foi inserido na eternidade. Eu coloquei uma demonstração maravilhosa. Oi. Isso, a palavra certa é essa. Nós não somos eternos. Como nós tivemos um início, nós somos evoternos. Ou seja, aquele que teve um início, mas não vai ter um fim. Nós tivemos início, mas nós não vamos ter fim. Olha que maravilha, o Steve Spielberg, né, que me ensinou. Então nós temos uma eternidade, presta atenção. Então o homem foi inserido nesta... olha que maravilha. Nossa. O homem foi inserido nessa eternidade. A eternidade começou, nós não vimos a eternidade, o início dela, e nós não vamos ver o final da eternidade. Mas o homem foi inserido nesta eternidade. E nesta eternidade ele vai fazer, olha lá, que maravilha. O homem vai fono, até que nós vamos ter o quê? Uma vida eterna com nosso Deus. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus? Vamos remir o tempo. Deus sabe todas as coisas. Olha só o salmista, que maravilha, que o salmista está dizendo. Ele diz assim: Senhor. O salmista dizendo, ele começa. Eu acho interessante, eu gosto de detalhes, às vezes, da palavra de Deus. Eu vi quando o salmista começa, ele está dizendo que Deus faz algumas certas coisas. E quando ele termina, nós vamos ver isso aqui agora. Senhor, olha só, Salmos 139, do verso 1 ao verso 4, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Oh, aleluia. O salmista está dizendo o seguinte: sondar significa
penetrar mais profundo, buscar o mais profundo que existe, sondar a sonda, por exemplo, lá no Antigo Testamento, lá nos tempos mais remotos, era um objeto que se colocava, uma pedra, alguma coisa que você colocava na ponta de uma corda. Então você amarrava na ponta de uma corda um objeto pesado, muito pesado, e você, para medir a profundidade de alguma coisa, você ia descendo a profundidade de um córrego, de um rio, do local do mar, onde os pescadores estavam, que iam jogando. Então a corda amarrada naquele objeto pesado ia descendo, 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 descendo. Assim que ela chegava lá no fundo, a pessoa pegava aquilo, media da onde tem a posição com água molhada e saberia qual que é a profundidade que aquilo ali tem. As sondas mais modernas que nós conhecemos hoje são as sondas espaciais, que tem milhares de sondas espaciais. O Brasil está querendo entrar, lançando satélites aí, e enviar sondas para o espaço. Para quê? China, Japão, Estados Unidos, Coreia, vários e vários países têm as suas sondas no espaço, no cosmo. Para quê? Para que possa fazer uma pesquisa, para que possa fazer busca, estudos mais profundos que você não pode verificar daqui da Terra, você não pode verificar. Então estas sondas estão buscando na infinitude aí alguma coisa mais palpável. E voltando para o nosso salmista, ele está dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ou seja, eu mesmo não me conheço a mim mesmo profundamente. Eu não sei na realidade quem eu sou. Às vezes eu penso que sou de uma maneira e sou de outra pessoa, mas o Senhor não, porque o Senhor conhece a profundidade inteira por completo do meu ser. É isso que o salmista está dizendo quando ele começa a falar isto aqui. Mas ele não fala só isto aqui. Ele termina o salmo, que eu acho interessante, que o salmista termina o salmo lá no verso 23, ele diz assim: sonda-me. E primeira coisa que foi era Deus falando que Deus sonda e conhece. Agora é diferente. No verso 1, ele estava tendo a percepção de que Deus sonda e conhece. Lá no último verso, Davi está dizendo diferente. Depois dele entender o contexto espiritual, de que era Deus entrar na sua intimidade para saber quem você é e para te mostrar, ele sabia que se Deus fizesse isso na vida dele, fatalmente ele ganharia alguma coisa na sua própria vida espiritual. Se Deus fizesse essa sondagem na sua própria vida, fatalmente ele teria um benefício na sua própria vida espiritual. Por isso ele diz assim: sonda-me, verso 23, sonda-me, ó Deus. Ou seja, ele está dando liberdade para Deus agora fazer isso na sua própria vida. Ele está dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Olha só, prova-me, oh meu Deus, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho ou pela vereda eterna. Aleluia. Ou seja, quando nós damos liberdade para Deus sondar a nossa própria vida, nós vamos ter esses benefícios, porque se nós falarmos para Deus nos sondar, nós vamos dar também a liberdade dele ver se em nós há algum caminho mau. E quando ele encontrar um caminho mau na nossa vida, ele possa ter liberdade de nos dirigir, de nos guiar, de nos colocar na vereda, nos colocar na vontade, no centro, no ápice, no lugar da visão de Deus, nos tirar de um caminho, às vezes de pecado. O que é pecar? É errar o alvo, nada mais, nada menos do que errar o alvo. Deus nos colocou com um alvo, o nosso alvo é a vida eterna através de Cristo Jesus.
Então, às vezes nós estamos distante do alvo, então nós damos liberdade para sondar, Deus nos sondar, e não só nos sondar, mas mudar a nossa direção e nos colocar no caminho correto. Quantos creem nisso e quantos querem isso na sua vida, diga amém. Ele diz assim mais: de longe percebes os meus pensamentos. De longe percebes os meus pensamentos. Na antiguidade, os povos, os gentios, eles acreditavam que, principalmente gregos, egípcios, eles acreditavam que em toda a cidade era dominada por um Deus. Então toda a cidade tinha o domínio principal de um Deus. E que nos domínios daquela cidade, o Deus era capaz de guardar e proteger os seus habitantes, mas não fora dos domínios daquela cidade. E quando o salmista está dizendo, de longe conheces os meus pensamentos, ele está dizendo que Deus não precisa, apesar dele nunca estar longe nem perto, ele está sempre do nosso lado, sempre presente na nossa vida. Ele está dizendo que ele não precisa, não há barreira, não há divisão, não há coisas físicas capazes de fazer com que Deus não possa nos alcançar. Ele está dizendo de coisas imateriais. Ele está dizendo assim, olha, antes que a palavra me chegue à língua, ou seja, a palavra ainda está sendo formada no meu cérebro. Depois que a palavra foi formada, depois que a ação foi formada, depois que a visão foi formada no meu cérebro, ele está dizendo, antes que eu fale isso que foi gerado no meu cérebro, Deus já, o quê? A conhece. Ou seja, nós não temos que, às vezes, ter medo ou temer. Vamos mais para frente. Aqui está dizendo que no ponto 2, diz que Deus possui todo o conhecimento. Ele vê o passado, o presente e o quê? O futuro, como se tudo fosse hoje. Eu coloquei ali uma imagem. Dá para a gente ter uma noção, dá para você imaginar? Você num carro. Imagina você o condutor de um carro. Você está sentado no banco, você é o presente. Você está vivendo o momento presente. Você olhando para o retrovisor, você vai estar vendo o que se passou ou o que ficou para trás. E você olhando para a frente, você vai ver o que te espera. Tem um pensamento que a Marisete colocou. Foi lá na cozinha. Lá na cozinha ela colocou, ela fez uns quadros, ela está fazendo uns quadrinhos bonitinhos lá, os quadros, que eu sou implicado com esses quadros. Ela coloca uns quadros bonitinhos, não estou lembrando aqui agora. Num desses quadros tem uma frase lá. Se eu tiver errado, você me corrija. Acho que diz mais ou menos o seguinte: nós só temos acesso a 2 dias, ou não temos acesso a 2 dias na nossa vida. 2 únicos dias que nós não temos acesso na vida: o ontem e o amanhã. Ou seja, nós não temos mais acesso quando nós olhamos ao retrovisor, e ainda não temos acesso quando nós olhamos para frente. Olha o que diz Atos 17, 30, 31. Veja só. Por isso que Deus tem condição, irmãos, de julgar as coisas com equidade. É porque Ele, o quê? Olha o que Deus falou em Isaías 46, 10. Desde o início faço conhecido o fim. Olha só. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Atos 17, 31 diz assim: mas Deus
não tendo em conta os tempos de ignorância. Preste atenção, versículos para você gravar. Anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que o destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Eu não vou me parar muito nesse assunto aqui, não, porque isso, escatologia, talvez não vamos entrar numa área de escatologia que não é o momento agora. Mas uma coisa é certa: Deus um dia vai julgar o mundo inteiro, todos vão ser julgados através de Jesus Cristo. Então, às vezes nós pensamos que Deus não conhece as coisas direito dos homens para que Ele possa fazer isso. Quando Caim mata Abel, ninguém viu, mas Deus estava lá, e Ele viu. Quando Acã, aquele lá de Moisés, pensou que estava fazendo o roubo perfeito, o furto perfeito, onde ele pegava o ouro ali, escondia o ouro, escondeu o ouro da terra, ninguém viu, mas Deus viu e fez aparecer isso e colocou isso em evidência, e ele foi julgado pelas suas obras. Quando Davi fez o homicídio perfeito, o adultério perfeito, por ser um rei maravilhoso, pensou que estava isento da justiça de Deus. Deus viu. Davi pensou que não ia acontecer nada com ele, mas Deus viu, e Deus manda o profeta Natã lá, faz da própria boca de Davi tomar a sua condenação através da sua própria boca. E quando Davi disse assim para o profeta: esse homem merece morrer, quem fez isso? O profeta levanta o dedo para Davi e diz assim: exatamente, esse homem é você. Ou seja, quando mais nós pensamos que Deus não está vendo, que Deus não está a par, parece que Deus está parado no tempo. Sabe, a coisa mais difícil que existe nos tempos modernos, tem uma palavra que chama teodiceia. Teodiceia. O que é teodiceia? Teo de Theos, Deus, e de quê? Uma palavra grega que fala de justiça. A coisa mais difícil para nós hoje, e não só para nós hoje, mas durante toda a eternidade, foi entender como que Deus pode ser onisciente, onipresente, e onipotente. Como que estas coisas podem se entrelaçar? Um tal de Epicuro, lá antes de Cristo, 300 e tantos anos antes de Cristo, ele dizia assim, ele levantou um questionamento que hoje os filósofos, hoje as pessoas, hoje aquele cristão que às vezes não tem uma fé firme, ainda ele se escora nesta coisa. Epicuro disse assim: Deus não pode ser, vendo as situações do mundo, as situações atuais, Epicuro diz assim: Deus não pode ser onisciente. Ou ele não é onisciente, ou ele não é onipotente. Porque se ele for onisciente e saber todas as coisas, ele não pode ter o poder para resolver todas as coisas. E ele chega à conclusão, ele vai fazendo essas filosofias, até que ele chega à conclusão, e se Deus não faz isso, ele não é Deus. Sabe, a coisa mais difícil às vezes para entrar na nossa mente hoje é porque que Deus às vezes não age em determinadas situações e circunstâncias da vida. Por que que Deus permite certas coisas? Deixe-me te dizer uma coisa, primeiro, rapidamente. Deus ainda não tem esse domínio, Ele nos entregou às vezes nas nossas próprias mãos, nas nossas próprias escolhas. Um dia Ele vai reinar aqui.
Ele vai ter o reino. Não é que ele não tenha capacidade ele tem, mas se ele influir da maneira como nós queremos, ele vai acabar com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não vai existir. Então Deus vai conduzir as pessoas como se fossem robôs. Ele teria que matar todas as pessoas ruins da terra. Talvez nós entraríamos nesse. Muitos de nós não estaríamos aqui, porque Deus nos teria matado para que não acontecessem coisas ruins. Mas não, Deus deixa a nossa consciência, deixa a sua palavra, deixa Jesus Cristo, para que nós possamos fazer as escolhas necessárias. O que nós temos que entender e nós não entendemos, preste atenção nisto aqui. A nossa vida não é nesta terra. Esse é o problema principal nosso. Nós fazemos, idealizamos e fazemos conjecturas, fazemos planos, idealizações, nada relativo ao céu. Todos os nossos planos são relativos à terra. Aí nós achamos, quando as coisas começam a acontecer, fizeram pergunta, também não dá tempo de falar, para a filha de Billy Graham, por que Deus faz isso? Ela disse: quando Deus quis entrar nas escolas, vocês não deixaram, criaram leis. Quando Deus quis entrar nas famílias, vocês não deixaram. Quando Deus quis entrar nas igrejas, vocês fecharam as igrejas. Quando Deus quis entrar no coração de cada um de vocês, vocês fecharam. E agora nós queremos que Deus haja em nosso favor, sendo que nós não damos liberdade para Deus. A nossa vida não é nesta terra. O problema nosso é que nós fazemos todos os cálculos para esta terra. Deus não se importa como você vai morrer. Se você vai morrer queimado, crucificado, açoitado, se você vai morrer envenenado, matado, assassinado, não importa, para Deus isso não importa. Isso não vai fazer diferença nenhuma para Deus. O que vai fazer diferença é se aquele aparente pequeno sofrimento seu, quando terminar e você morrer, aonde a sua alma vai estar? Se nós vivermos aqui nessa terra 80 anos, 90 anos, até 100 anos, mas se o nosso pensamento continuar aqui nesta terra e fazendo todos os planos sem pensar no céu, nós nunca vamos ter vontade nem deixar Deus conduzir a nossa própria vida. Nós sempre vamos querer que nós vamos conduzir, porque vai adiantar onisciência, onipotência, onipresença de Deus, não vai adiantar nada para nós, porque nós não acreditamos nisto. Paulo diz que mais ou menos se os nossos sonhos, se nossas preocupações fossem somente com coisas da terra, nós crentes, nós os cristãos, seríamos os piores desta terra, porque aparentemente, preste atenção, aparentemente as pessoas estão vivendo, as pessoas parecem que estão desfrutando a vida, as pessoas parecem que estão tendo há uma alegria, que nós crentes, parece que nós estamos, aquele povo sem graça, sem alegria, sem coisa alguma, sem nada, é um povo que carrega uma Bíblia, que fica escondendo através de uma Bíblia debaixo do braço, esconde as suas frustrações, esconde os seus medos. É isso que às vezes nós passamos a impressão para o povo, e nós olhamos para eles e queremos viver a vida deles, e não querer que eles venham viver a vida que nós estamos vivendo. Olha a dificuldade, nós vamos passar a vida inteira. O próprio Jesus passou dificuldade, teve medo, chorou. A Bíblia diz que ele chegou ao seu suor como gotas de sangue, e ele disse para Deus, assim como Paulo falou, para passar dele 3 vezes, aquele espinho na carne, Jesus 3 vezes ora ao Pai, dizendo assim: Pai, se possível passa de mim esse cálice, porque doía demais. Ele teve medo, não medo de enfrentar o problema. Quando está lá na cruz, ele vendo o Pai não fez nada por ele,
Deus não fez nada, aparentemente. Deixou o seu filho ser cuspido, ser chicoteado, ser humilhado, ser pregado numa cruz, e mais, quando Jesus está lá naquela cruz, depois de passar aquele medo, de suar todas as coisas, ele disse ainda para Deus: Deus meu, sentindo pavor na sua própria alma. Se Deus era onipotente, por que Deus não fazia nada por ele também? Deus meu, por que me desamparaste? Não que ele não fosse concretizar a obra total, não. A agonia de Jesus naqueles momentos é porque ele estava recebendo todo o pecado do mundo na sua própria vida. Ele estava se sentindo solitário, porque o pecado, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então Jesus estava se sentindo totalmente afastado de Deus. Sabe, na onipresença de Deus, olha para mim, a pior coisa, talvez as pessoas pensam que pela onipresença Deus nunca vai, às vezes, estar no inferno. Não, Deus não vai no inferno. Pastor, Deus não vai em boate. E em lugar de prostituição, Deus não vai. Deus não entra. E lá na Cracolândia, nossa, Deus está lá longe. Misericórdia, pastor. Que heresia que é essa? Se eu falar que Deus entra nos lugares desse? Na sua consciência, existe algum lugar no mundo extra, infinito, que Deus possa não estar? O que você acha? Existe em algum lugar que Deus possa não estar? Não existe lugar nenhum onde Deus não possa estar. Mas existem lugares diferentes aonde Deus age. É diferente. Podem estar no mesmo ambiente duas pessoas. Podemos estar aqui na igreja, 100 e tantas pessoas, 200 e tantas pessoas. Para um, Deus está longe, distante, nada, frio, seco, vazio. Para outros, Deus está emanado na sua alma, nas suas entranhas. O seu corpo fala de Deus, o seu olhar expressa Deus, as suas palavras expressam Deus, as suas emoções expressam Deus. O que faz a diferença não é o ambiente para Deus, mas a maneira como nós nos aproximamos dele, nessa onisciência e nessa onipresença e nessa onipotência. O que é o inferno? Não é simplesmente um lugar de dores, onde a Bíblia descreve, mas o inferno, a coisa mais triste não vai ser esse sofrimento que às vezes nós imaginamos, não. Talvez a coisa mais triste no inferno é a pessoa estar em um determinado local sem a presença de Deus sendo manifestada ali naquele meio, e a pessoa está pensando, já imaginou, eternidade a toda, e a pessoa tendo consciência que ela está afastada de Deus pela eternidade toda. Entramos em escatologia de novo. Naquele Deus é Espírito, não há barreiras para o conter, onde o salmista diz: para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir às asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Ou seja, não existe lugar onde nós estamos distante de Deus. Não existe lugar.
onde nós vamos estar distantes de Deus. Tem uma lei de Newton, uma das 3 leis de Newton, diz que o mesmo corpo não pode ocupar espaço, né? Iguais. Não tem como ocupar. Para você saber as dimensões de alguma coisa, para você saber a dimensão desta mesa, para saber o espaço que ela vai ocupar, o que você precisa? Você precisa de altura, largura e profundidade. Com estas 3 coisas você vai saber a dimensão de determinada coisa. Para Deus, Deus não precisa de saber destas coisas. Para Deus, tudo para Ele, por exemplo, presente, passado, futuro, o que nós fizemos, o que nós vamos fazer. A Bíblia diz que lá nós lemos, antes que saia uma palavra da nossa boca, Ele já conhece. O salmista está dizendo aqui, para onde? Ou seja, existe lugar. Quando ele fala lá da extremidade do mar, eles tinham na mente deles que o mar acabava. Que o mar chegava no momento, desembocava, acabava e morria todo mundo. E ele diz assim, se o Senhor estiver lá nesse lugar, até lá, mesmo se eu estiver desembocando, olha só, esse é o meu pensamento, né? A minha interpretação do versículo, ele está dizendo aqui, se eu estiver na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Ou seja, não existe nada, coisa alguma que a gente podemos estar longe do Senhor. Vamos colocar de pé. Tem um texto na Bíblia que eu amo muito, que fala sobre a onipresença de Deus. E esse texto tem, além de falar da onipresença de Deus e de Jesus como Deus, ele diz que tem uma promessa para nós. O texto diz assim, é um dos textos que eu mais gosto, porque é um dos últimos versículos. Jesus estava bem próximo de subir aos céus, já estava indo para os céus praticamente, e ele queria deixar algumas informações para os seus discípulos. Você, quando está próximo, sei lá, de morrer, de fazer alguma coisa, de sumir, de desaparecer, não aparecer mais, você não vai falar coisas banais, você não vai ter conversas piadinhas, não vai ter conversas que não são profundas, que vão deixar um relacionamento. É por isso que eu amo tanto esta palavra que eu vou falar aqui nesse momento. Quando Jesus está bem próximo de ser assunto aos céus e conversando com seus discípulos, ele diz assim para os seus discípulos: e chegando Jesus lhes disse, é-me dado, olha só, todo o poder nos céus e na terra. Aonde Jesus não tem poder? Ele tem, então, ele é poderoso em todos os lugares, ou seja, é a pessoa que centraliza todo o poder nas suas mãos. Ele faz esta afirmação, dizendo que todo esse poder está nas mãos dele. Ele está falando para os discípulos, pessoas que ficariam, pessoas que sofreriam, pessoas que morreriam por ele. Ele continua dizendo, portanto ide, olha a importância, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as ensine a guardar todas estas coisas que vos tenho mandado. Ele complementa no último verso, capítulo 28, último capítulo, último versículo, ele diz assim, eis que eu estou convosco, todos os dias,
até a consumação dos séculos. Nós sabemos que tem alguém que é poderoso, tem todo o poder. Sabemos que nos foi dada uma missão. Nós temos uma missão. Passaríamos por aflições, passaríamos por lutas. Muitas vezes nós não entenderíamos isto. Não conseguiríamos entender por que passamos por tantas lutas, às vezes. Mas Jesus diz: é-me dado todo o poder, agora nos céus e na terra. Vocês vão ensinar as nações, vão fazer discípulo, ensinar pessoas o que eu estou falando com vocês. Mas saiba de uma coisa: independente das circunstâncias pelas quais vocês estão passando ou estarão passando, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando nós pensamos na onisciência, na onipotência e na onipresença de Deus, isso, quando você pensa que Deus vê, Deus sabe, Deus conhece e Deus tem todo o poder, o que vem no seu coração? Alegria? Segurança? Paz? Ou te vem um medo de saber que Deus sabe todas as coisas e que talvez você não esteja fazendo aquilo que Ele tem mandado você fazer? Feche os seus olhos. Vamos orar nesse instante.